fala um pouquinho aí o que é fanzine. Fanzine é uma publicação independente, um assunto que o cara quer colocar, ele quer falar sobre banda, falar sobre histórias em quadrinhos, poesia, ele vai lá e publica um fanzine e distribui isso para os seus amigos, para as pessoas do meio onde circula. O fanzine é isso. É isso e mais 1 milhão de definições. Eu acho que também é legal falar que fanzine é autoral, né? Tem muito reflete muito do autor. E também que ele é feito já pensando no nicho específico, de repente, daquele meio que o cara circula, né? Às vezes, sei lá, um zine de gótico, de arte, enfim, já pensa um pouco nisso também, de fazer para um público que dialoga com ele, né? Na verdade, eu acho que a ideia de fanzine ela está cada vez mais ampla, né? Assim, a gente veio de um tempo que era fácil de definir o que é um fanzine, para uma situação que é cada vez mais difícil fazer isso, assim, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista de assunto ou de como ele se organiza. Né? Você pode ter, sei lá, se pegar o Pest, por exemplo, um fanzine que é impresso em gráfica, tem 5 mil exemplares, tem anunciante, e é um fanzine. Aí, se pegar o Zé Buceta, ele é xerocado, tem uma tiragem pequena, não tem anunciante, deve dar um prejuízo. Tem os zines customizados. Tem os zines customizados. Eu acho que no final das contas, assim, fanzine é uma publicação onde o autor tem liberdade total para fazer o que quer. Né? E isso pode ser desde a coisa mais transgressora, mais bizarra, mais voltada para um nicho específico, quanto até uma coisa que tenha uma prerrogativa mais profissional e tal, assim, mas que continue sendo um reflexo do gosto, das convicções do editor. Assim. Por que uma oficina de encarnação num evento de fanzine? Então, eu acho que porque ela tem a ver com... tinha a ver com essa proposta de pensar no fanzine hoje como uma coisa que pode ir além de ser uma folha dobrada e xerocada, assim. Não que não seja legal uma folha dobrada e xerocada, mas abrir essas possibilidades assim, e ver até onde essas possibilidades podem chegar é uma coisa que é interessante. Assim, é um bom momento para fazer isso. Né? Quando a gente viu o trabalho do Rodrigo, a gente falou, o cara já sacou essas possibilidades e vamos juntar com esse cara aí e ver o que ele pode ensinar. Assim.
primeiro lugar foi legal a escolha das bandas, né? Que foi uma coisa bem eclética, né? Acho que bandas diferentes entre si. E a escolha do espaço também foi bacana, né? O espaço impróprio é um lugar que não existe mais, né? E ele tinha todas umas peculiaridades, assim, né? Pra festejar só, tinha Na verdade, a festa foi o princípio de tudo, assim. Quando a gente estava fazendo o anuário, a primeira coisa que a gente pensou era... A gente nem tinha pensado em, vamos fazer um lançamento. E aí a gente falou, pô, a gente podia fazer uma festa de lançamento. Aí, legal, a gente chamou umas bandas pra tocar e tal. E aí o resto do evento, ele veio vindo depois, assim, né? Que a gente falou, pô, a gente conheceu o trabalho do Rodrigo. Aí falou, puta, ia ser legal a gente falar com o Rodrigo se ele podia dar uma oficina de encadernação, que o cara faz uns trampos legais de encadernação e tal. Aí a partir disso começou a surgir várias outras coisas. Quando a gente foi ver, já não cabia em um dia só. Assim. Eu fico pensando um pouco, assim, né, que pra gente que faz fanzine faz tempo, assim, tá envolvido com fanzine, é muito natural ter um show lançando zine. Mas eu me pergunto se de repente pra o pessoal que faz zine hoje, se eles têm percebe essa ligação que o zine tem com essa cultura da música, né, e do punk e tal, né? A tour foi organizada por 6 indivíduos que estavam organizados em 2 coletivos diferentes. 2, 3, na verdade tem uns projetos, aí varia. Uma galera de São Paulo, Renato, Andresa e Josimas, que são do Espaço Próprio, do coletivo Você Tem que Desistir, agora do Cultivo de Resistência e milhões de outras coisas. E lá no Rio, eu, a Pandora e o Eric, que a gente é envolvido com o Espaço Casa, né? O coletivo Urra, que é um coletivo eco-anarquista, a cooperativa Manjericão, uma cooperativa vegana lá, e mais alguns outros projetos. A ideia surgiu, na verdade, em um determinado momento a gente se encontrou e a gente percebeu que a gente estava pensando e escrevendo coisas muito parecidas e tal, e pensando em lançar em cinzine, traduzindo. Então a gente se pegou nesse momento de, pô, como já tinha esses espaços, né, casa lá no Rio, o espaço próprio em São Paulo, a gente pensou, pô, vamos fazer uma festa de lançamento do zine, a gente vai pra São Paulo, vocês vêm pro Rio, aí a gente faz os debates, as oficinas, vai ser muito legal e tal. E daí a ideia foi crescendo, né? Isso foi, na verdade, em março do ano passado. A ideia era para ter sido em julho do ano passado mesmo, mas acabou que não rolou e começou em janeiro desse ano. E a partir disso, né, nessa empolgação, a gente se depara no momento, tá,
rota, tem que ver grana, tem que planejar tudo. E aí começou a gente fazer os contatos, né, e pensar numa rota que seria minimamente viável, né, casando o lugar, com a gasolina e tal. Aí no primeiro momento a gente pensou uma rota real. A gente falou, essa rota vai ser maneira. Aí que seria Rio de Janeiro, São Paulo, Vila Velha, Aracruz, Salvador, Simões Filho, Cruz das Almas, Vitória da Conquista, Verdade e Nova. Na verdade teria várias outras, né? Barra Mansa, Macaé. Porque tudo é questão de caminho, né? A gente vai subindo, aí o que a gente fez é o seguinte, a gente tá uma a gente foi subindo pelo litoral, São Paulo, aí seria Barra Mansa, Rio, Vila Velha, aí a gente chegou em Salvador e a gente foi voltando pelo outro lado, né? Pelo outro lado um pouco mais do interior e chegando em São Paulo de novo. O que eu acho legal deles falarem, de colocar eles para falar no evento, foi que é um povo que está muito empenhado em experimentar formas de vida que são diferentes do que a gente está criado, assim, normalmente, né? No esquema de trabalhar, estudar, fazer faculdade, não é só assim, né? Estudar, fazer faculdade, trabalhar, casar, ter uma vida parada, assim, né? Meio aquela coisa bem assim, padrão, assim. E esse povo é um povo que está muito interessado em experimentar outras possibilidades. Então, além da grana, da colaboração lá com a bilheteria e com a galera que organizava os shows, a gente trouxe as banquinhas, né, vendendo zine, fanzine, livro, camiseta e etc. E a gente também produzia ramo vivo também para estar custeando a viagem. Então a gente estipulou que também de cada material vendido e do ramo que a gente estava fazendo, a gente ia direcionar uma porcentagem para ajudar com os zines, né? Porque a gente entendeu que o livro que é do meio coletivo, que não é necessariamente todo mundo da Turzine, só está vendendo porque a gente está no rolê e o rolê tem um gasto, então a gente meio que fez essa direcionada do dinheiro para uma porcentagem para tentar também dar uma ajudada para custear o resto da tour, né? Que a gente entendeu que a tour é um coletivo, né? Aquelas pessoas ali naquele momento falando de um coletivo num projeto. Então, todas as porcentagens que a gente podia dar, os materiais, né, que dava mais. Assim, porque tem material às vezes que a gente passa que nem tira muita coisa, passa mais por passar mesmo, né? E aí, quando dava, a gente tinha coisa que a gente aumentava R$1, que era justamente para esse R$1 ser para a turnê, e o rango todo da turnê, né? Tudo que a gente conseguisse fazer de hambúrguer, de, sei lá, pastel de forno, alfajor, era tudo para turnê, assim. A partir disso, né, com esse planejamento todo, a gente começou a voltar mais para as atividades. Pô, mas o que a gente vai fazer? Então a gente organizou uma lista de e-mail com todos os zines e com todas as atividades que eram relacionadas aos zines. Aí tinha o zine da Andresa, Este Corpo é Meu. Aí ela tem uma oficina de saúde da mulher, um debate sobre o feminismo e saúde da mulher. Aí tem o vídeo História das Coisas, aí a Pandora tem o zine dela, tem um debate sobre carona, e a gente foi organizando tudo isso. Aí tinha uma lista com 12 zines, com, sei lá, 8 debates, 6 palestras, 4 vídeos. Aí o que a gente fazia? A gente mandava essa lista com todas as atividades que a gente tinha organizado para cada cidade. Pra galera que tava lá, que tinha a mínima noção de, pô, do que ele acha interessante, do que as pessoas que estão lá acham interessante, do que tem a ver com o contexto local lá, pra ir encaixando eles mesmos como achavam mais interessante. Então, a partir disso, foi se formando a estrutura. Óbvio que a gente minimamente dava um toque às vezes. Teve gente que tipo, colocou todas as atividades em um dia, assim. Tipo, cara, não dá tempo. Cada debate tem debate que tem 1, 2 horas, sabe? Tinham, tipo, sei lá, 25 coisas no cartaz, assim. Não, você demoraria uma semana. Uma coisa que a gente aprendeu nessa turnê foi de especificar bem quanto tempo dura cada atividade, o que precisa para as pessoas, assim, ficarem mais orientadas. Porque às vezes as pessoas que estavam organizando mesmo ficavam perdidas, assim, querendo fazer todas as atividades, mas não sabiam o tempo que durava, assim. E esse negócio de ter a lista de atividades para as pessoas escolherem, eu achei bem legal porque ia mesmo das necessidades e do interesse das pessoas. Assim. Então, cada evento foi muito diferente em relação a
a gente tava brincando até do ponto de reserva, né? Então, às vezes tinha um evento que era a Andresa e o Renato só, dando atividade. Aí depois do outro evento, o Binho, eu e o Eric, digamos. Então, cada evento era um, né, que ficava no banco de reserva esperando, assim, o próximo. Como o anuário e o evento, ele se propõe a apresentar o fanzine em toda essa amplitude, assim, também toda a diversidade dele, eu achei que era bacana porque, por exemplo, para o pessoal que faz quadrinhos, de repente ver uma experiência assim, que é também gente que faz fanzine, mas uma experiência tão radical, assim, tão diferente, eu acho que é um jeito de você puxar, né? Expandir o discurso, assim, de você acrescentar mesmo, né? E além um pouco da estética também, né? Assim, porque os caras têm um estilo de vida, assim, né? Tem, total, E isso que você falou também de abrir horizontes, assim, que o pessoal que geralmente publica sozinho quadrinhos, mangás e tal, acho que fanzine é só aquilo. Entendeu? Principalmente o pessoal do mangá, a juventude agora, acho que fanzine é só o fanzine de mangá. Ele é fanzine de mangá, né? Então ele se escreveu um fanzine sobre saúde da mulher e fala, que é isso, né? Achar que é uma cartilha, que é uma apostila, né? É legal pra ver isso. É muito pertinente, né, ter um vídeo de saúde da mulher, assim, pra pensar, né? Porque o vídeo, de certa forma, ele cobre espaço da mídia, que a mídia não absorve, né? Então, assim, é muito pertinente ter os vídeos desse tema, assim, não deveria ter mais, aliás, né? Acho que a ideia também desse relato também é só falar, eu fiz, foi legal, fui fazer de novo, a gente tentou assim, rapidinho, né, dar uma ideia de como é pra gente organizar e tal. Mas pra ter um máximo, porque pra quem quiser, não precisa ser, a gente tinha a estrutura deles, né, do carro e tal, não sei o quê. Que você vai de carona, de bicicleta, né, dos vídeos na mochila, de ônibus, do jeito que tiver interesse, assim, a gente no caminho falou assim disso, assim, que não é só a gente tá fazendo, mas outras pessoas fazerem também, chegar na gente, continuar isso, assim, você não precisa ter exatamente para chegar em algum lugar. Tem muitas outras coisas que você sabe fazer. Pô, eu aprendi a fazer um chá que é bom pra não sei o quê. É quando você viaja, pode rolar uma atividade aí, onde eu vou ensinar fazer um chá de não sei o quê, não sei o quê. Isso é muito importante, assim, às vezes a gente acha que não tem nada pra ensinar, mas na real tem muita coisa, assim. Hoje na oficina de serigrafia, eu falei disso, que eu não tenho muita experiência, já fiz em casa, estou aqui ensinando outras pessoas a fazer, então assim, não precisa ser profissional para ensinar uma coisa, assim. A gente achou que era importante montar uma exposição porque era uma forma das pessoas que estavam lendo o anuário, que iam ler o anuário depois, ou mesmo as pessoas que não foram ler, de visualizarem do que estávamos falando. E era legal a gente apresentar, isso aqui é o que está rolando hoje, assim, né? Então a exposição ela tinha muito esse propósito de fornecer de criar um parâmetro da produção atual. Eu acho que toda exposição de fanzine ela passa por algumas dificuldades, que é a questão de o fanzine é uma coisa que é muito tátil. Mas ao mesmo tempo não é viável você deixar os fanzines soltos ali e tal, porque de qualquer forma, pelo menos da nossa parte, a gente pretende ter os fanzines como um acervo e tal, então ele não pode simplesmente ficar jogado ali, e aí a gente queria criar um contexto para eles. Então, expor os fanzines de uma forma que eles possam ser manuseados, que eles possam manter essa característica, assim, esse lado tátil dele, mas ao mesmo tempo eles estarem organizados e tal. E aí a gente decidiu pelo varal.
O Varal também tem uma ligação com a questão da Cordel. O Cordel, eu acho que indiretamente acaba tendo, assim, né? Porque teve também aquela parte da exposição que teve pendurados, assim, né? E dá vários sentimentos, assim, ao mesmo tempo que aquela emaranhada de fanzine, aquela selva de fanzine que você passa ali, é aquela coisa que chove fanzine também em cima, né? Boa tarde, queria agradecer ao Douglas pelo convite, explicar um pouquinho para vocês por que eu estou aqui, porque eu, pelo jeito, acho que eu sou a única não fanzineira desse lugar, eu não faço fanzines. Eu publiquei um livro sobre a imprensa alternativa no ABC, e aí eu tenho um blog onde eu posto algumas coisas que eu vou recebendo depois da publicação do livro e também sobre o livro, e aí eu divulguei o evento no blog, passei para o Douglas viu e me convidou para conversar um pouquinho aqui com vocês. Não é uma palestra, é só vou contar um pouquinho para vocês do que é o livro. É um catálogo, na verdade, do que foi produzido de imprensa alternativa no ABC. Eu não defini uma data, tudo que eu fui achando, eu coloquei aí no livro. Então eu descobri que não existia nenhuma pesquisa sobre o tema, nenhum catálogo sobre esse assunto, que a imprensa alternativa ficava nas mãos daquelas pessoas que publicaram, dos editores, daquelas pessoas que tiveram contato de alguma forma com essas publicações. Os fanzines, eu chego neles um pouco depois, porque eu fui descobrir os fanzines depois de toda a minha pesquisa, porque no início eu estava procurando jornais mesmo e revistas com cunho mais de imprensa mesmo. Uma coisa importante que eu descobri com a pesquisa antes de começar, eu tive que ir nos arquivos históricos da região do ABC, o museu, o Espaço em Fio que existe em São Bernardo. Em São Caetano existe uma fundação, a Fundação Pro Memória. E aí eu descobri que não existia nada, até as pessoas responsáveis por esses arquivos não sabiam o que era imprensa alternativa. Eu chegava lá e perguntava se tem algum jornal aí, publicação alternativa, as pessoas não sabiam nem o que era. E eu achei importante também colocar no livro que essas publicações, elas falam de assuntos importantes que fazem parte da memória da região e que não estão nas publicações oficiais. Por exemplo, as bandas de rock que existiram no ABC, o movimento punk, que também foi muito forte, o Cine Vera Cruz e os cinemas de rua, que tinham na região do ABC, esquemas políticos que muitas vezes passam e a grande imprensa por, né, certas questões aí não divulga, e movimentos artísticos que foram divulgados justamente nessa imprensa alternativa. Então eu considero a imprensa alternativa importante como arquivo histórico, porque eles divulgam determinados assuntos que não estão nas publicações oficiais. Então eles funcionam também como documentação histórica para a região. E a imprensa alternativa muito conhecida são aqueles jornais, o Pasquim, o Opinião, o Movimento, que ficaram muito famosos, muito conhecidos na época do regime militar. Tem um livro muito interessante do Bernardo Kucinski, um jornalista, que ele conta a história desses jornais que foram importantes na época da repressão e que esses jornais que são conhecidos como a verdadeira imprensa alternativa, o Pasquim, um dos mais famosos, né? Confesso que eu encontrei muito mais fanzines depois que eu terminei o livro do que durante, né? Porque como não era o foco da pesquisa procurar os fanzines, depois que eu publiquei o livro, que aí eu encontrei outros fanzines. Então, o segundo livro, que é fanzine, que você já sabe, a denominação criada em 41 nos Estados Unidos, neologismo da compressão dos termos ingleses Fanatic Magazine, que é o magazine do fã. E aí eu coloco que ele tem algumas semelhanças com a imprensa alternativa, claro, as dificuldades financeiras, a forma de produção artesanal, distribuição independente, a falta de periodicidade, divulgação de trabalhos artísticos sem muito lugar na mídia. E aí a diferença que eu acredito que seja, porque as revistas normalmente são feitas por um grupo de artistas que querem divulgar os seus textos, os seus trabalhos. Os jornais normalmente têm um jornalista que assina pelos textos e tem um caráter mais informativo. Os fanzines já não têm esse compromisso jornalístico, informativo, eu acho que ele é mais livre e por isso é mais independente. Esses são os fanzines que eu encontrei: Choque e Reação na ABC, Hang the Pop, Osso Duro, Malebolja, Yellow Peppers, Aponeurose, Antes que Seja Tarde, The Answers, Zine Só Notícias, Revista Outside e o Aviso Final. Eu encontrei esses, mas é lógico que tem muito mais. Como eu já falei, o livro não tem a ideia de esgotar o que foi de imprensa alternativa. O livro e a palestra dela, consequentemente, inseriam o fanzine num espectro maior. Uma tradição de publicação. Uma tradição de publicações alternativas, de autopublicação, tudo isso, assim. Que é uma coisa, que é uma discussão que não é levantada com frequência no meio fanzineiro, assim, né? De que ele pertence já a uma tradição que vai além
dos limites do fanzine. Assim, É uma necessidade humana, no final das contas, né? De se e daí você pega todo outro negócio. Se for ver, sei lá, os dadaístas já faziam coisas que poderiam ser... que eram produzidas da mesma forma que os fanzines hoje são produzidos. O cordel mesmo que a gente estava falando agora há pouco também funciona da mesma forma, assim, né? Aí ele me chamou para dar oficina de serigrafia. Eu tenho bem pouca experiência com isso, mas o que eu achei legal de dar oficina é justamente mostrar que eu não tenho quase nada de experiência, faço tudo de um jeito muito amador mesmo. A serigrafia foi legal também, né? Porque ela casa um pouco essa proposta de avançar um pouco, né? De repente, o cara que está fazendo zine tem a possibilidade de avançar um pouco no trabalho dele, né? E essa tendência de customizar as publicações e tal. Eu achei legal porque além de possibilitar, né, assim, esse avanço, o pessoal usava para serigrafia materiais mais simples, assim, né? Eles, assim, meio que tinha um pouco da estética da gambiarra, assim, né? Você pode fazer dessa forma, assim, fácil, qualquer um pode fazer. E também eles faziam parte do coletivo anarquista, se não me engano, e tal. Tinha essa pegada também, que é legal também, né? Eles viviam numa casa que tem tipo squat no Rio de Janeiro e tal. E achei bacana porque é isso, né? Acho que quem faz fanzine quer coisas novas para colocar no fanzine. E eles tinham essa estética que eu achava muito apropriada, assim, você pode fazer dessa forma, pode usar uma meia calça. Então assim, os caras fizeram umas coisas bem legais, assim, achei, pra mim foi legal isso. Eu sou o Gazi e o Elídio está aqui do meu lado. Nós dois somos pesquisadores, professores, acadêmicos, mas eu tenho um histórico com quadrinhos e com fanzine. Eu assisti a palestra do Gazi e do Elídio e assim, foi uma das coisas que eu assisti e que falei, pô, é legal participar disso, né, o Márcio está participando, porque levava um pouco o cine para outras discussões, outros tipos de discussão, né? Assim, eu acho que isso era legal, né? Aí quando eu conheci o trabalho do Gazi e do Elídio, né? Os dois trabalham no meio acadêmico e estudam, né? Usam como objeto, ou usam o Zine, no caso do Elídio, também do Gazi, na pós-graduação, né? Como uma ferramenta para os professores, eles dão aula para professores, né? Então, descobri por outro amigo, pelo Flávio Calazans, que era autor do fanzine, autor e idealizador do fanzine Barata de Santos, eu moro em São Vicente, grudado em Santos, uma possibilidade de publicar histórias em quadrinhos nesse fanzine, e eu nem sabia o que era um fanzine. Nem xerocopiado era numa gráfica da universidade, mas numa qualidade similar aos xerox da época, que eram cinzas claros. Apesar disso, a qualidade temática de desenhos, de histórias, de humor, de crítica, era excelente. Eu nunca tinha visto isso. E eu já estava muito cansado de ler quadrinhos de super-heróis, já não aguentava mais, porque era uma coisa batida, enjoativa. Descobri que os quadrinistas amadores e alguns profissionais, como o Shimamoto, publicavam suas histórias em quadrinhos em fanzines, que eram suas revistas independentes. Então foi o universo que se descortinou e que me fez continuar trabalhando com a produção de quadrinho pessoal autoral, né, já que eu havia a possibilidade de editar, mesmo que fosse uma editoração alternativa, o que era mais interessante, porque a experimentação ficou aberta, né? E com essa experimentação, eu e o Edgar Franco, por exemplo, a gente experimentou um tipo de quadrinho que até então não existia no Brasil, que é o quadrinho que a gente chama de fantástico filosófico ou poético filosófico. A dificuldade de fazer quadrinho no Brasil propiciou uma criação de um quadrinho underground diferenciado, não é só o meu e o dele, eu estou dando exemplo porque essa é a linha que eu sigo, mas ele possibilita esse tipo de criação.
E o fanzinato mundial e o brasileiro era extremamente criativo naquele período, muito criativo, né? E ainda é, só que diluiu. Tem um pessoal que produz um quadrinho diferenciado, né? E umas revistas independentes com capas coloridas, mas tem uns fanzines aqui interessantíssimos, como esse, o Manufatura, o fanzine do Flávio, né? Flávio Grão, né? Então, assim, é um fanzine diferente e é abordado como um fanzine com status de arte. Cada número ele produz 100 cópias e cada cópia é assinada, como uma xilogravura ou algo assim. Nisso, o fanzine começou a adentrar no meio acadêmico. O quadrinho já estava sendo puxado para isso, né? E foi levado para o meio acadêmico, para a graduação, para as aulas que eu dava. E, por fim, quando eu conheci o Elídio no ano de 2006, o professor Elídio da Metodista, ele também tinha uma vertente de leitura de quadrinhos e vontade de desenhar quadrinhos. E o fanzine, ele começou a abraçar o fanzine e criou a ideia do Biographic Zine para lecionar para a turma dele de pós-graduação. São dois caras que estão levando a coisa para um outro extremo, assim, né? Para um novo patamar. Assim, né? No caso deles não é tanto uma questão política, mas eles estão entendendo a possibilidade do fanzine dentro da universidade, como um recurso educacional e tal. Como Gazi, eu sou leitor de histórias em quadrinhos desde a infância. Depois de crescido, assumi a carreira acadêmica, e aí tem uma história que me preocupa, que é assim, como professor, uma coisa que sempre me incomodava muito é o desafio que os professores enfrentam para dar aula hoje nas escolas. Quer dizer, quando eu era aluno, isso há 40 anos atrás, aluno de ginásio, os alunos tinham um tipo de comportamento que é muito diferente do comportamento de hoje. E eu fui entendendo que a escola estava numa perspectiva muito racionalista, muito razão, e que precisava trabalhar com outros campos, né? E aí a arte, para mim, eu entendi que tinha um lugar importante para ajudar a desenvolver isso. O fanzine é algo, fanzine ou zine é algo que, se você falar na rua, em alguns lugares, e olha que teve um programa brasileiro na década de 90, na TV Cultura, que era o fanzine, capitaneado pelo escritor Rubens Paiva, né? E era um mix de assuntos, por isso que tinha o nome de fanzine. Então, mas aquilo acabou e o pessoal também deixou de saber o que é. Mas o fanzine existe como uma força muito grande. O ato de fazer fanzine também é importante, né? E a mescla que tem de formatos diferentes e possibilidades criativas que tem nos fanzines e as temáticas diferentes, e que tem fanzine que traz história em quadrinhos, mas que tem fanzine que traz artigos sobre história em quadrinhos, e a mesma coisa para música, para ficção científica, para anarquismo, para feminismo, para esoterismo e para o que quer que seja, tem de tudo e tem misturado. É uma possibilidade riquíssima de expansão neuroplástica do cérebro mesmo, que você não fica apenas no cérebro racional, na linearidade e no 2+2, não, você faz uma criação, você se percebe como autor, né? E o que o fanzine possibilita? Possibilita que todos os fanzineiros se tornem autores, né? Autores e escolhem e editem, publiquem suas ideias. A ideia do fanzine simplesmente é não deixar na gaveta o seu trabalho, né? Se você deixar na gaveta, ninguém vai nunca ver. E o mais legal ainda, que esse lance do Elídio e do Gazi, é porque eles desenvolveram esse trabalho de biografismo com turmas de professores mestrando na área de educação. Quer dizer, há uma grande possibilidade, de repente, dessa ideia deles se multiplicar para esses mestrandos aí, passar isso para outros educadores que estão vindo aí, né? Quer dizer, a ideia é... E é um público que não é um público que naturalmente é habituado ao fanzine, exato, a se comunicar por fanzine. Exato. Deixa eu só falar uma coisinha interessante nisso que o Gazi está dizendo, porque ele dizia assim, o fanzine é um caminho de criação autoral. Essa para nós é uma ideia muito importante. E, desculpa eu falar da escola de novo, mas assim,
é que muitas vezes a escola pôs dentro da cabeça da gente a ideia de que a gente não é autor, que não consegue escrever, que não consegue fazer. Aí eu quero citar um segundo exemplo. Ali na tela do computador, o Gazi trouxe a produção do William Blake, né? Tem essa coisa que foi feita manualmente, né? O cara fez página por página, escreveu, depois montou o livro. É interessante porque eu e o Gazi estivemos vendo um material recentemente que nos lembrou isso. Eu não sei aqui, há um dos grandes nomes da psicologia, chamado Jung, Carl Gustav Jung, que fez um livro assim também belíssimo e que está sendo vendido hoje caríssimo. Ele custa aí por perto de 400, 500 reais. Que foi produzido, escrito à mão e com imagens belíssimas daquilo que ele estava fazendo. Quando eu e o Gazi estavam conversando sobre isso, o Gazi falou: nossa, essa coisa de você fazer os livros, o seu livro com a sua própria mão, você produzir isso é uma coisa, quase que um ritual para o ser humano. E eu me lembrei que um grande desenhista de mangá, por exemplo, Osamu Tezuka, no começo da história dele, ele também fazia os desenhos e ele próprio fazia as capas e ele próprio costurava. Então, assim, isso chama muito forte a ideia de assim, eu sou autor, eu posso dizer o mundo e eu posso dar isso para o mundo ler. Quer dizer, isso é uma força que o fanzine tem e que, no meu entendimento, não morre. Pode mudar o suporte, pode mudar o jeitão de fazer, mas eu acho que é uma possibilidade fantástica. Um pouco a nossa ideia era não fazer um show tipo metal ou punk ou qualquer coisa assim, mas sei lá, acho que traduzir com as bandas um pouco o espírito do lado até, assim, né? De ser eclético. Então. De ser eclético, mas mais de ser uma coisa também que de alguma forma está puxando para o limite, assim, sabe? Que está usando a liberdade de estar no underground para experimentar alguma coisa nova, para fazer alguma coisa que não seria possível você fazer no mainstream, assim, né? E isso pode ser tanto o Sleepwalkers fazendo esse som mais acústico, assim, folk bizarro. Jaz o corpo nobre do soldado, jaz a morte do estado. Já era navio chalepado, jaz a teoria funcional. Quanto teste, fazendo grind, extremão.
pesado, assim. O tema do debate é o futuro dos fanzines. Por que a gente escolheu falar sobre o futuro dos fanzines? É legal assim, de estar vendo hoje aqui nesse evento a diferença de faixa etária. Assim, tem um povo que se vê claramente que já passou dos 30, tem gente que está chegando nos 20. Eu acho que isso é uma coisa que é muito legal do fanzine hoje. Assim, tipo, já tem, é uma coisa que já transcende gerações, tem cara que fez e já tem filho, que se pá, o filho já está fazendo também. E é muito legal que a gente tenha uma mídia que se perpetue dessa forma, assim, sabe? Que dê uma sequência desse jeito. Mas é fato também que quando surgiu, ou quando a internet se popularizou no Brasil, houve uma queda muito grande na produção de fanzines. Assim, teve um primeiro momento ali que todo mundo ficou meio eufórico com as possibilidades de internet, não sei o que e tal. Aí todo mundo, vou fazer webzine, vou fazer blog, não sei o que e tal. Um monte de gente migrou para a internet, aí o zine impresso meio que deu uma murchada, e aí agora a gente está sentindo que está tendo uma retomada, assim, tá ressurgindo o interesse. Da parte da Ugra, a gente espera muito que essa retomada não seja um modismo ou um ato de nostalgia. Assim, na verdade, a gente aposta no fanzine como uma linguagem que ainda é viável, uma coisa que ainda tem relevância agora em 2011 e ainda tem por que você fazer zine impresso. Essas pessoas aqui, sensacional ter eles aqui, cada um tem uma história muito bacana com o fanzine. Eu vou falar rapidamente disso, depois eu acho que no decorrer do debate isso vai aparecer naturalmente. O Gaz é um cara que trabalha com um tipo de quadrinhos que é muito característico, assim, é muito peculiar, que são os quadrinhos poético-filosóficos. Ele tem um trabalho acadêmico fortíssimo também com os fanzines. Vocês viram já a palestra dos Biographic Zines, então acho que já deu para sacar qual é a linha dele. O Márcio é um cara que fez um fanzine lendário na década de 90, foi um dos primeiros zines que eu li. Quando eu comecei a fazer fanzine era uma inspiração para mim, que era o na verdade, né? E era um fanzine super eclético, falava de um monte de banda, aprendi muita coisa lendo o e ele está agora dirigindo um documentário que é o Fanzineiros do Século Passado. O Renato é um cara que há 20 anos está editando o aviso final. Eu acho que é um ato heróico isso, todo mundo sabe qual a dificuldade de fazer um fanzine. Realmente demanda muita dedicação, muita paixão, muito esforço. Dinheiro não é uma coisa que traz, o fanzine não é uma coisa que traz dinheiro para ninguém. Os poucos que tentaram ganhar dinheiro com isso, sei lá. Mas assim, o aviso final eu acho que é um testemunho perfeito assim, do que é a cena punk, principalmente no ABC Paulista, mas acaba sendo um retrato do que é a cena punk no Brasil. E a Fernanda foi uma puta surpresa ter ela aqui hoje. Ela é de Fortaleza, também tem um trabalho acadêmico fortíssimo com fanzines. Ela foi para a maior fanzinoteca estudar, pesquisar os fanzines, a fanzinoteca de Poitiers, na França. E ela está sempre agitando milhões de coisas em Fortaleza, então agora ela está no processo
de uma fanzinoteca lá também, a fanzinoteca por enquanto imaginada, logo mais será uma fanzinoteca concreta. Ela editava o Sputnik, que de certa forma até é algo bem semelhante ao que a gente fez com o Cordoário, só que era mais voltado para a cena de Fortaleza. E que também isso é bem interessante notar, assim, o Sputnik tinha 136 fanzines só de Fortaleza. Esse número. Agora em 2010, para a gente fazer o anuário, a gente ficou super feliz que a gente coletou 125 fanzines do Brasil inteiro. Aqui há quantos anos atrás? Foi 5 anos atrás, 6 anos atrás ela conseguiu coletar 136 de uma cidade só. Então a gente vê que realmente tem uma diferença que é absurda, assim. Eu acho que o tema do debate no futuro dos fanzines é lógico, né? Nenhum debate se propõe a esgotar um assunto, assim. Mas era talvez um tema abrangente demais para uma discussão, assim. Acho que ele foi feliz no sentido de levantar algumas questões, assim, e tal, mas talvez ele pudesse ter sido um pouco mais restrito, assim. Achar um recorte dentro disso, assim, sabe? O que gostaríamos de falar? Fanzine versus internet, ou era o futuro dos fanzines em relação aos modos de reprodução, aos assuntos abordados. Acho que isso ficou um pouco no ar, assim. E eu queria começar perguntando para o Márcio. Eu acho sempre muito interessante que você escolheu como tema fanzineiros do século passado. Eu entendo que talvez você sinta que existe uma diferença do fanzineiro do século passado para o fanzineiro desse século, que existiu alguma coisa que distingue um fanzineiro do outro, assim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como é que você chegou nesse foco e quais são as diferenças que você sentiu, assim, quando você foi fazendo o trabalho. Então é o seguinte, esse tema fanzine do século passado, que a princípio assim eu tinha essa ideia de pegar o pessoal realmente que fez fanzines antigamente, né, anos 80, 90, até 70 e tal. Só que a coisa cresce, assim, você começa a se envolver no projeto e o tema acaba crescendo. As diferenças, né? As diferenças que tem, muitas, assim, né? Porque a começar que o contato naquela época, até metade dos anos 90, era tudo feito via carta, né? A nossa rede social era via carta. E não tinha poucos que tinham computador, né? E a maioria dos fanzines eram feitos em máquina de escrever, tudo muito artesanal, recortado, colado, enfim, era tudo muito na unha mesmo o negócio, né? E os fanzines de agora, que eu tenho a oportunidade de acompanhar alguns fanzines que estão surgindo agora, e o pessoal que sobrevive até hoje, que nem o Renato, que é uma lenda viva aqui, é que o computador está ajudando bastante essa geração de agora, né? Que a facilidade de você fazer uma entrevista com uma banda, ou recolher material de artistas, de poetas, enfim, é muito rápido. A coisa vem muito rápida assim, e no começo, quando começou a surgir a internet, que o pessoal começou a migrar e tal dos blogs e tal, realmente rolou esse pânico mesmo, que a produção de fanzine caiu assim muito, muito forte, e a galera tava assim, meu, o fanzine vai acabar, não faz mais sentido e tal, não sei o quê. E no entanto a gente vê hoje em dia que está ressurgindo mesmo, como o Douglas falou aí, com esse meu trabalho de estar fazendo essa filmagem e tal, e o meu trabalho também que eu faço numa ONG que já tem umas oficinas de fanzine, a gente tem notado que está retomando mesmo a produção de fanzine. É uma coisa estranha você pensar numa época do digital, a galera está preferindo o impresso, né? E é uma coisa que a gente vai destilar por aqui, né? Acho que a principal diferença é essa, que o pessoal de agora está produzindo fanzine agora tem essa facilidade do virtual, do computador, que tá, essa acessibilidade que está bem mais fácil agora. Acho que isso é uma grande diferença que tem nessa galera de antes e de agora.
proposta é basicamente a mesma dos fanzines. Essa questão do fanzine versus internet, que era uma coisa que de alguma forma esteve presente tanto no primeiro anuário quanto no evento. Até porque o anuário e o evento eles apareceram depois de um período meio de marasmo, assim, né? Que muito se falava sobre o fanzine morreu, ninguém mais faz fanzine, era uma coisa que até fanzineiros falavam, assim, né? E a gente meio que apareceu falando, opa, não morreu, né? Então tinha de certa forma tinha um aspecto meio de denúncia da internet, assim, sabe? Tipo, não ser contra a internet, mas meio de falar, internet não é tudo no mundo hoje, assim. Eu não sei até que ponto que o debate foi feliz nesse sentido, assim, de fornecer respostas, mas eu acho que foi legal de levantar perguntas, assim, no sentido de levantar perguntas. Queria perguntar para o Renato, o aviso final, assim, é basicamente um fanzine que trata sobre música, assim, né? Outra coisa que a gente percebeu fazendo no anuário é que 60% dos fanzines que a gente recebeu, mais 60% aliás, eram fanzines de quadrinhos. Os fanzines de música eles respondem por um pouco mais de 10%, assim, do que a gente recebeu. Na década de 90 chovia fanzine de música, assim, tipo, eu queria, sei lá, como você continuou, assim, você atravessou aquela época e continuou assim, queria que você compartilhasse com a gente qual é a sua percepção, por que você acha que teve essa queda, se de repente o lance dos blogs, o compartilhamento de arquivo, se isso influenciou, ou se as bandas agora estão procurando outras mídias para se divulgar, o que aconteceu com a produção dos fanzines musicais, assim, que era inclusive até o foco do fanzine do Márcio, assim, como é que você vê isso? Eu levei um susto quando o Douglas me chamou, né? Boa noite primeiro a todos, né? Que ele chamou e falou, o tema é o futuro dos fanzines. Eu falei, pô, bicho, será que é por causa da bola de cristal que eu vou ter que ir lá e... Aí eu acho que não, né? Mas respondendo a pergunta do Douglas, eu acho que a questão da internet acho que foi fundamental, né? Todo mundo migrou aí para a internet, e, colocou sua produção musical na internet. Mas assim, especificamente no punk rock, a gente continua tendo uma produção e o pessoal ainda procura, eu recebo CD, né? E uma coisa engraçada, há pouco tempo eu recebi fita cassete. Quer dizer, ainda bem que eu tô com o meu aparelho em dia lá, mas porra, fita cassete. Dá para entender porque as indústrias ainda vendem aparelhos microsystems com, você pode reparar, ainda vem gravador de tape. Se bem que eu não sei porquê, mas ainda tem. Pode olhar várias horas você vê. É estranho isso. Então, basicamente, a resposta é essa, né? Eu acho que a internet seduziu o pessoal. Eu acho que mudou um pouco também o foco do que era os anos 90 para 2000. Então, acho que tem muita gente que embarcou nessa achando que ia ficar famoso, que com a sua banda na internet ia se popularizar, ia virar né, ia aparecer no Google. E aí... no Google. Pode falar palavrão aqui? Eu acabei de falar, desculpa. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Quem continua aí, que tem um discurso, uma verdade aí na proposta e tal, continua procurando fanzineiro e né, as mídias alternativas, porque a gente sabe que hoje em dia, né, essa grande mídia aí que passa, pô, ontem eu tava folheando essas revistas, é meio assustador, né? A matéria principal da revista é o cara que está na contracapa vendendo o anúncio, então a credibilidade fica meio prejudicada, né? A gente acabou não dando respostas assim, né? Acabou meio que discutindo a situação atual do fanzine, né? E quase não se fez apontamentos do que vai ser lá pra frente, né? Primeiro, muito feliz em estar aqui, encontrando pessoas que eu só conhecia por carta, ou por fanzine, ou por post de internet, sei lá. E eu tô achando super curiosa essa iniciativa de vocês da Umbra, porque... Mas é verdade! Eu sei, é verdade, porque eu sei que vocês estão envolvidos com fanzines há muito tempo, mas desde a notícia, desde quando eu soube que existia a Umbra, através de um videozinho muito estranho no YouTube, e a galera, né? Você só conhece as barrigas dos meninos, não conhece os meninos, né? Agora não dá pra saber quem é quem também, né? Com as barrigas cobertas,
Pois é. Então, aí, desses vídeos pra cá foi pouco tempo, nem um ano, né? Um ano só. E aí vocês já estão fazendo um evento já e lançando uma publicação assim legal como um anuário e buscando um monte de gente que está espalhado por aí e as perguntas são muito ótimas. É para todo mundo e a minha também. Então, a minha história com fanzines é bem longa e é muito misturada entre minha vida pessoal, minha vida artística e minha vida profissional, cada vez mais. E o último capítulo dessa história toda é o nosso plano de fazer uma zineteca em Fortaleza. Existe um grupo de pessoas, algumas pessoas mais jovens, outras na ativa há muito tempo, que está afim de fazer isso. E a história da viagem foi... é engraçado você perguntar isso agora, porque embola o meio de campo totalmente na minha cabeça. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, que vai sair esse ano, que é uma história, essa história, né? Como foi ir para a Europa atrás de acervos organizados e abertos ao público, de fanzines. E o primeiro lugar foi a Fanzinoteca de Poitiers. E aí, reparem, acervos todo mundo tem aqui embaixo da cama, nas caixas de sapato, não sei o que, não sei o que. Mas eu digo acervos organizados, abertos ao público. Na França, no interior da França, em Poitiers, e em Londres foram 4 lugares que eu visitei. Então, foi uma história muito de amor, porque eu não viajava, entendeu? E aí a gente se conheceu, eu e a Joana, ela estava indo para Amsterdã, e eu disse, não sou doida, eu vou atrás. E então, já que eu também vou, eu também não sou doida de ficar só indo, eu vou resolver o que fazer. Então tinha uma coisa que eu tinha que fazer na Europa, que era o quê mesmo? Tinha que ir na Fanzinoteca de Poitiers. Então eu vou. Ela disse, vamos! Aí a gente foi. E quando a gente chegou lá, tinha acontecido há pouco tempo o primeiro encontro internacional de fanzinotecas, com gente dos Estados Unidos, da Espanha, da Itália, da Grécia, Portugal, lá em Poitiers, em maio de 2009. Essa camisa foi também aniversário de 20 anos da Fanzinoteca. E aí a atual diretora da Fanzinoteca, que é a moça mais jovem da equipe, são 5 pessoas, ela entrou com essa visão de não vamos ficar no nosso umbigo, vamos começar a olhar ao redor e se misturar com as pessoas. Eu sou meio contrário àqueles quadrinhos de umbigo que os Estados Unidos, que os norte-americanos são adeptos já desde a década de 60 e indo até hoje como um quadrinho que eles chamam de quadrinho... sabe essas feiras que tem nos Estados Unidos de comics? Que eles fazem igual o que você falou com essa que você assistiu de fanzine lá na Inglaterra, em que eles fazem as stands deles, e na França tem também. E os autores ficam lá autografando o material deles, né? Nos Estados Unidos isso é muito recorrente, eu nunca fui, mas a gente sabe, inclusive por um filme chamado Chasing Amy, Procura esse Amy. Quem conhece esse filme? É um filme do Kevin... Como é que é um cineasta que fez até roteiro do Demolidor, ele é cineasta, eu esqueci o nome dele agora. Mas enfim, ele fez um roteiro com essa geração aí de uns 10 anos atrás, dos quadrinistas norte-americanos dessas feiras. E uma das colocações dessa Amy, que é a autora, foi perguntando para 2 autores, falando para eles assim, e quando é que vocês vão pôr as ideias de vocês de verdade? Por quê? Porque eles faziam quadrinhos baseados em quadrinho mainstream e pagando dois amigos deles que são, amigos não, pagando 2 conhecidos que eles usam como personagens. Mas é um trabalho meio endereçado, assim, e ela sentiu falta da autoralidade. No passado a gente meio que colocar uma fagulha nessa questão, assim, da internet, assim, sabe, de enfatizar isso. Falou, a internet não matou o fanzine, a gente não precisa migrar tudo pra internet e tal. Agora, um ano depois já não é mais tão... A gente já conseguiu mostrar, assim, sabe, tipo, pô, tem gente fazendo fanzine, o fanzine continua existindo. Tem gente que usa a internet para divulgar o fanzine. Eles podem coexistir de maneira produtiva e tal. Né? Então é o que você falou, bola pra frente, assim, sabe? Isso é bacana, pensar bem que é uma dinâmica também que quando se corresponde com gente de outros estados, enfim, nós 3 temos isso. E você vê que são questões que vão ser superadas mesmo, assim. Eu acho que eu não vejo ninguém que eu correspondo, por exemplo, por e-mail ou por carta, que tem essa agonia hoje, e tinha um ano atrás, de repente. Então eu acho que é legal ver que é uma discussão que está avançando, assim, com a questão da pedagogia, então, assim, tem questões que estão avançando nesse meio, assim, eu acho muito pertinente isso, né? E acho que quando a gente foi fazer o anuário desse ano de 2012, enfim,
E também o Grafest também foi nisso, que ponto estamos e para onde podemos ir, assim, eu acho que isso é bacana pensar. Eu acho que o Ugra é muito feliz assim, nesse diferencial que tem, né, de não ficar naquela coisa, vamos só reunir os amigos fanzineiros antigos pra bater papo. É bacana. Tipo encontro de ex-formandos. Essas coisas assim, mas essa coisa de atiçar essa discussão, não só fanzine como as publicações independentes no geral, de dar essa outra visão, né? Não é só isso, discutir fanzine, vamos discutir a fanzine na internet que a internet acabou com os fanzines. O que vamos fazer agora? Não fica só nisso, né? Lamentando, fica... tem uma coisa que proposta. Assim, tem uma coisa que é prerrogativa para o Ugra, assim, tipo, não existe saudosismo, assim, sabe? Quer dizer, não que não existe, existe um... A gente tem carinho pelo passado, pelo que a gente viveu e tal, assim. E é importante a gente conhecer a história e até o que a gente estava falando sobre a palestra da Olga, assim, entender que o fanzine se insere numa história, numa tradição, assim, ok. Mas de forma alguma a gente gostaria que o anuário ou o evento virasse isso, assim, sabe? Tipo, um encontro de trintões que estão lamentando que os anos 90 acabaram e, meu Deus, ninguém mais quer saber dos nossos fanzines xerocados, assim, sabe? Tipo, legal, vamos pra frente, né? O que você achou do show do Mário? Então, eu não fiquei no show. Por que você não ficou no show? Porque eu já tô com uma idade assim que meus tímpanos não suportam certos decibéis, entendeu? Aí eu preferi ficar lá fora. Na verdade, eu acho que era meio isso que a gente estava esperando, assim, quando a gente chamou o Mário, e por isso que a gente divulgou como show surpresa, assim. Que na verdade, assim, primeiro que criou uma expectativa meio engraçada de várias pessoas acharem que ia ter um medalhão, que ia aparecer um grande nome da música do meio alternativo aqui para tocar. E segundo que a gente não queria que ninguém, que se a gente colocasse, sei lá, Yersiniosi, um monte de gente poderia correr no Google, digitar lá Yersiniosi e descobrindo o que a gente estava falando. E o que acontece assim, o trabalho do Mário, eu particularmente eu gosto, eu escuto bastante coisa assim, mas eu consigo entender que as pessoas não gostam. Mas de qualquer forma, tanto para quem gosta quanto para quem não gosta, ou quanto para as pessoas que não conseguem definir assim, se gosta, se não gosta, é uma coisa que provoca uma reação. E aí, de novo, por isso eu achava que tinha a ver com o evento, assim, com essa ideia de provocar, assim, sabe? Isso é uma coisa que talvez seja o mais próximo que o trabalho da Ugra se aproxime de um certo saudosismo, que é de sentir falta mesmo da transgressão no underground, assim, sabe? Do meio alternativo se colocar, se impor como um espaço onde as coisas estão ali para ser testadas, provocadas, para estabelecer novos limites para o negócio, assim, sabe? Tipo, além da questão de gostar ou não gostar, mas o cara tá fazendo um trabalho que não tem como você ficar indiferente, sabe? Não dá pra você pegar um café e uma cerveja, encostar num canto e ficar trocando ideia. Não dá, o cara tá ali triturando sua orelha. Assim.
foi super legal, fiquei super lisonjeado pelo convite, assim, e a reação das pessoas assim, também, né? Eu tava super ansioso pra, quando você faz algum documentário, alguma coisa, você quer ver como é a reação das pessoas quando ela estão vendo certas cenas, assim, que você... Às vezes é uma cena engraçada que você, quando tava editando, você não percebe que era engraçada que você vê a reação das pessoas e tal. E foi super bacana, e tinha alguns personagens também que participavam do documentário que estavam lá também, né? Depois, quando acabou a exibição, eu percebi as pessoas assim, né? Ah, você quer lá, isso tá bem legal. E assim, foi um pontapé inicial assim pro estrelato, assim, né, cara? Hollywood, né? Não, que depois da exibição lá no Brasil Cinefest, teve convites para várias exibições, né? No Brasil afora, assim, né? Foi super bacana, assim, a reação do público. Com o dinheiro do meu bolso, enfim, graças ao amigo meu que prestou a câmera dele para eu poder filmar. Foi embora, tá? Eu costumo falar que esse documentário não é meu, esse documentário é nosso, porque todo mundo que participou desse documentário tem uma parcela de culpa em tudo isso daqui, tá? E é o nosso documentário que é a primeira parte agora, e eu já estou gravando já coisas para o próximo, que não sei quando que vai sair, mas é dentro em breve aí, tá? Tem alguns personagens aqui que participaram desse documentário que estão aqui, que é o Gazi, a Dilson, o Hugo, não sei ainda não, a Cristiane, a Tina já foi embora, né? Não, ela tá por aí. A Tina e o Renato também participaram, estão aqui também, tá? Eu espero que vocês curtam, que foi feito com... Eu aprendi a editar meio que sozinho, forçando lá e tal. E foi feito com amor, com carinho, dedicação e tudo mais, não sei o quê. Espero que vocês curtam e desculpem qualquer falha que acontecer nesse meio aí. Ok? Obrigado. Hoje existe o fanzine da Era Moderna, no blog, mas ainda crossa os miolos de vez em quando para formatar alguma coisa no papel. O papel com o tempo vai ficando amarelo, às vezes mofa, estraga, vai pro lixo, mas eu ainda acho que o trabalho que você tem de montar no papel te dá mais alegria. Talvez seja poético isso, mas eu acho mais humano. Você pegar a sua colinha, cortar, mesmo que você digite um monte de texto no computador, mas você diagrama aquela colinha, recortando, faz a diferença. Que acho que só a gente percebe, né, esse retorno, né, porque pra quem tá de fora, assim, esposa, mãe e irmão, assim, acho que ele está passando o seu tempo, né, mas assim, acho que só a gente percebe mesmo, né, quando a gente vê essa reação das pessoas, assim...